No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Lula concede primeira coletiva após recuperar direitos políticos, ataca Lava Jato, Ciro Gomes e Grupo Globo e dá a entender que será candidato à presidência em 2022. Em sessão tumultuada, a deputada bolsonarista Bia Kicis é eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante da casa. Em mais um dia de recorde macabro, o Brasil registra 2.349 mortes pela Covid-19 em 24 horas e total de óbitos pela pandemia ultrapassa os 270 mil. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 11 de março do ano de 2021 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ontem o ex-presidente Lula fez seu primeiro pronunciamento público após a decisão do ministro do Supremo Edson Fachin, que anulou suas condenações pela Operação Lava Jato e devolveu a ele os direitos políticos. O petista fez um longo discurso na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, e depois respondeu a perguntas de jornalistas. Como era de se esperar, o petista comemorou a medida tomada pelo magistrado do STF, atacou a Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, se dizendo, abre aspas, vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história do país, fecha aspas. Condenou o conluio político-jurídico midiático armado contra ele, tendo como alvo especialmente as organizações Globo. Exaltou os feitos dos seus 8 anos de governo, além de, evidentemente, criticar e ridicularizar a gestão de Jair Bolsonaro, com foco no combate à pandemia. Apesar de afirmar que não é hora de se discutir uma eventual candidatura sua para a presidência, o político deixou claro que será sim o nome do PT para a disputa do Palácio do Planalto no ano que vem, e garantiu que o partido não teme a polarização que deve se dar com o ex-capitão do Exército. Além disso, ele defendeu uma frente ampla para debater os temas candentes do país, como a compra de vacinas, o desemprego, a retomada do auxílio emergencial, mas disse que ainda é cedo para construções políticas visando as eleições presidenciais. No entanto, ele fez uma crítica frontal a Ciro Gomes, indicando que ele deve ter, abre aspas, responsabilidade e respeito pelas pessoas, fecha aspas, e que precisa se reeducar pois se acha professor de Deus. Ele aproveitou também para dar um recado ao mercado, ressaltando que não defenderá a retórica rentista e que deve desfazer o processo de desmonte da Petrobras, exaltando o papel do trabalhador brasileiro, mas que os investidores não devem ter medo dele, pois já conviveram por 13 anos com o PT no poder. Uma das jornalistas presente à coletiva lembrou uma carta ameaçadora divulgada pelo Clube Militar e assinada pelo general reformado Luiz Eduardo Rocha Paiva, que classificou a decisão de Fachin como nefasta e que o país chegará, abre aspas, ao ponto de uma ruptura institucional e que as Forças Armadas serão chamadas pelos próprios poderes da União, como reza a Constituição, fecha aspas. Lula se saiu dizendo que não pode levar a sério um posicionamento do Clube Militar, mas que se preocupou com as ameaças do general Eduardo Vilas Boas, então comandante do Exército, quando da discussão de um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente, que seria votado pelo Supremo em 2018, às vésperas das eleições que levaram Bolsonaro ao poder.
Enfim, Lula falou bastante e nós vamos repercutir nos próximos dias não só essas declarações do ex-presidente, como os desdobramentos da decisão do STF. O que é preciso deixar claro neste momento é que Lula tem o direito e o dever de se candidatar à presidência no ano que vem, para que possamos ter uma alternativa eleitoralmente viável para tirar Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto. As contradições do petista, que não são poucas e ficaram evidentes na coletiva de ontem, diga-se, nós deixamos para discutir em um outro momento. Agora é hora de o povo brasileiro tentar retomar um pouquinho da esperança que Jair Bolsonaro tirou de todos nós. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, Virgínia Fontes. Virgínia Fontes, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe do programa Faixa Livre, bom dia, Celeste, bom dia, ouvintes. Virgínia, muito obrigado por você estar aqui novamente dialogando conosco no Faixa Livre. Virgínia, a história do Brasil começou a ser reescrita essa semana em 2 atos. Primeiro, aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, que tentou salvar a honra da Operação Lava Jato, considerando a Vara de Curitiba incompetente para julgar os inquéritos referentes ao ex-presidente Lula, os encaminhando para a Justiça Federal de Brasília e devolvendo os direitos políticos ao petista. Essa tentativa desesperada do Fachin acabou produzindo o segundo ato, esse muito mais contundente, que foi a retomada da votação pela segunda turma da Corte da suspeição de Sérgio Moro na análise dos processos envolvendo Lula, dado seu interesse político na condenação do ex-presidente. O julgamento acabou não sendo concluído por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Primeiro, Virgínia, como é que você analisa essa decisão do Edson Fachin, que retoma, ao menos momentaneamente, a legalidade no nosso país? Oi, Anderson, eu não acredito que a história do Brasil esteja sendo reescrita, infelizmente, porque continua a mesma história pelo alto. Essa decisões do Supremo, decisões parlamentares ou presidenciais, são decisões pelo alto.
A história só será reescrita no Brasil quando o verdadeiro protagonismo popular e das classes e massas trabalhadoras organizadas, seus movimentos sociais, definirem os papéis e a vida social que queremos. De fato, você pergunta se essa decisão do Fachin retoma a legalidade. Bom, eu diria que a atuação do Fachin foi triste. E você, inclusive, já mostrou isso na pergunta. Ele estava tentando salvar a Lava Jato da evidência escandalosa do comprometimento total do juiz, da equipe de procuradores e dos tribunais que atuaram nesse processo. E ele estava tentando salvá-los apesar disso tudo. Então, portanto, tentar salvar a gravidade do que fizeram. Ora, isso significa que a conquista que a gente tem nesse caso é uma conquista parcial da verdade histórica, mas muito parcial. O que o Fachin fez foi deslocar o foro e não simplesmente averiguar ou abrir uma averiguação verdadeira sobre o conjunto total daquele processo. Então, portanto, a gente temos de festejar seguramente a melhoria da condição do Lula, mas ainda é algo de muito parcial. E mesmo a derrota do Moro, o que eu espero que venha acontecer no julgamento que está em curso e que foi adiado, é ainda muito parcial, pois ele simplesmente está avaliando, é um foro jurídico, avaliando a atuação do Moro, que foi totalmente parcial, ilegal, etc., do Moro, dos procuradores e do tribunal que referendava os seus julgamentos. O que é fundamental hoje é retirar a influência do empresariado no Estado brasileiro, na política brasileira e nos partidos políticos brasileiros. Essa é a maior corrupção no país e dessa silêncio absoluto na grande imprensa. Esse açoite em praça pública, da qual a Lava Jato está sendo vítima, Virgínia, encerra de uma vez por todas essa tentativa de se criminalizar a atividade política com interesses espúrios. E você acredita na possibilidade de condenação dessas figuras envolvidas nos crimes, como o próprio Sérgio Moro, os procuradores da Força Tarefa? Infelizmente, Anderson, o ataque necessário à atuação da Lava Jato, que não é um ataque, né, é o reconhecimento das ilegalidades cometidas pela Lava Jato, e não encerra de forma alguma a criminalização da atividade política por interesses espúrios, pois, como eu já disse na resposta anterior, a influência da grande burguesia e dos grandes capitais na política brasileira só fez se intensificar ao longo das 3 últimas décadas. Eu não sei o que vai acontecer com o Moro, espero que seja condenado o conjunto da Lava Jato, mas, independentemente disso, o Moro já está desmascarado tanto no ambiente nacional quanto, sobretudo, no espaço internacional, onde o comprometimento do Moro está escancarado em todas as manchetes de jornal. Agora, eu acho que uma coisa muito importante para a gente conversar é a gente não perder o foco e evitar ficar na especulação meramente eleitoral. A eleição não é o nosso foco imediato. Nós estamos atravessando uma crise econômica e social dramáticas, com o desemprego, precarização, fragilização da população, com o aumento da miséria e da fome no país, e essas coisas vêm acontecendo ao mesmo tempo em que ainda prossegue a devastação de direitos, a retirada de direitos, prossegue uma família na direção do Estado brasileiro, e nós temos Forças Armadas comprometidas até o gargalo com essa família, o que é algo de absolutamente escandaloso, para não falar de que nós estamos numa pandemia horrorosa, com centenas de milhares de mortos,
e na contramão do mundo, que vem, de alguma maneira, conseguindo conter as mortes pela pandemia do coronavírus, enquanto no Brasil nós estamos vendo as curvas virarem para cima de uma maneira escandalosa, e essas curvas respondem à atitude genocida do governo Bolsonaro. Enquanto isso acontece, prosseguem, tanto o parlamento quanto o governo federal prosseguem na destruição das instituições públicas voltadas para as grandes maiorias da população, especialmente saúde e educação. Então, isso é alguma coisa que é bem importante, porque eles não estão destruindo todas as políticas, eles estão destruindo todas aquelas que têm algum caráter civilizatório ou civilizado. E, até aqui, o apoio burguês das grandes burguesias ao Bolsonaro parece intacto. Tem algumas dúvidas, de vez em quando um não gosta muito, porque o Bolsonaro cheira mal, né? Ele cheira a porão, e porão, em geral, cheira a mofo e a esgoto. E, portanto, esse cheiro não agrada os salões da grande burguesia, porém essas burguesias, até aqui, estão ao lado de Bolsonaro na devastação de direitos. É preciso levar em conta que, para não perder o foco, a gente não pode esquecer que o cenário internacional continua extremamente complexo. A derrota de Trump e a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos não significa nem o fim da extrema-direita no cenário internacional, nem a redução ou uma tranquilização das tensões entre Estados Unidos e China. E, portanto, nós vivemos hoje um cenário extremamente complexo no terreno internacional. E eu acho que o nosso foco hoje é pensar as grandes questões da população brasileira. Falando agora das consequências políticas desse episódio, Virgínia, a oposição deveria se unir em torno do nome do Lula para o processo eleitoral do ano que vem, considerando toda a rejeição que o ex-presidente ainda carrega? Eu conversei ontem aqui no programa com o presidente do PDT, o Carlos Lupe, e ele descartou qualquer tipo de aliança com o Partido dos Trabalhadores já no primeiro turno. O Guilherme Boulos, pelo contrário, o virtual candidato do PSOL ao Palácio do Planalto, se disse disposto a estar ao lado do petista. Seria a melhor estratégia colocar nas costas do Lula a esperança para derrotar o bolsonarismo em 2022, Virgínia? Bom, eu considero que a gente tem de tomar muito cuidado com as especulações eleitorais por enquanto. Nós não estamos num ano eleitoral, nós não estamos nas eleições. Nós estamos vivendo uma tragédia. E agora me parece que é hora de ação. E todos, movimentos sociais, partidos políticos de esquerda, funcionários públicos de fato ligados à população e não à obediência governamental, precisam não apenas expressar concretamente sua rejeição ao protofascismo, às famílias e às forças armadas, mas também construir, organizar as formas de resposta e de enfrentamento. Então, portanto, para mim, a discussão não é sobre eleições, mas qual o programa. E não é só um programa de governo, não é um programa para 2022, é um programa concreto, imediato, de enfrentamento da tragédia social que estamos vivendo. Nós realmente precisamos de lideranças populares sérias, capazes de dar o tom, de indicar uma direção correta, de reorganizar essas massas trabalhadoras que estão sob o impacto de manipulações as mais diversas e, portanto, de organizações políticas capazes de construir sob a tempestade, sabendo que temos de enfrentar algo que é um protofascismo e definir as rotas desse enfrentamento conjuntamente com a população e não apenas em grandes acertos e acordos mais ou menos eleitorais ou mais ou menos entre figurões. Nós já temos uma história excessivamente construída de cima para baixo. Nós precisamos enfrentar
o protofascismo recuperando a energia e as forças das massas trabalhadoras brasileiras de fato. E como é que os ultraliberais devem reagir a essa possibilidade de o Lula ser candidato, Virgínia? Estava muito claro que aquela turma do Democratas, do PSDB, o próprio Ciro Gomes, pelo PDT, disputaria uma parcela dos eleitores que historicamente votam no Lula, não pelo Partido dos Trabalhadores, mas pelo que representa a figura do ex-presidente. Como é que esse pessoal fica agora, Virgínia? Quem é o principal favorecido e quem perde com essa decisão do Edson Fachin? Bom, a decisão do Fachin, como eu já comentei antes, é uma decisão quiabo, né? Uma decisão escorregadia. Ele não tinha mais como esconder o escândalo que foi a Lava Jato e ele tentou salvar o conjunto do grupo dominante no país. Não é? Ele só fez deslocar a competência do foro. Então, ele está tentando salvar Forças Armadas, famílias, Lava Jato, burguesias, pondo panos quentes, e ele ainda foi mais longe do que isso, porque tentou impedir que viesse o julgamento da própria Lava Jato, que agora está em curso. E colocando panos quentes, mas começa a aparecer a ponta do iceberg. E a ponta do iceberg é o fato de que a Lava Jato chantageou não apenas o PT, encurralou o PT, chantageou uma parcela das burguesias, sobretudo das mega-burguesias brasileiras, e o caso mais conhecido é o da Odebrecht, mas vale lembrar que o restante da mega-burguesia aceitou entregar algumas para construir uma aliança com a Lava Jato, na qual nenhuma burguesia mais seria perturbada ou incomodada, em princípio, pelos tribunais brasileiros liderados por Sérgio Moro, que logo depois, inclusive, saltou para ministro da Justiça ou da Injustiça, que seria mais claro. Então, reparem, quando a gente se pergunta o que é que acontece com os ultraliberais agora, é bom a gente se perguntar de quem estamos falando. Nós estamos falando do conjunto das grandes e mega burguesias brasileiras. Essas que passaram um acordo com a Lava Jato, entregaram algumas das suas, para que nunca mais tivesse nada sobre elas, não só as burguesias brasileiras, mas as estrangeiras que atuam aqui. E juntas, elas carregam fabulosos lucros, apesar da pandemia. Essas burguesias ultraliberais, e algumas até mesmo proto-fascistas, fizeram o golpe desde 2015 e 2016. A gente não vai esquecer o pacto da Fiesp, né? Elas apoiaram Temer, apoiaram Bolsonaro, apoiaram o protofascismo de Bolsonaro, contanto que a atuação deles fosse para extorquir direitos das classes trabalhadoras no país. Em plena pandemia, elas pressionaram e continuam pressionando para contaminar os trabalhadores, porque foram lá exigir que as suas atividades, as mais díspares, fossem consideradas como atividades essenciais. Portanto, é uma pressão para contaminar os trabalhadores. E ainda deram degradantes espetáculos públicos da intimidade entre essas burguesias e o governo federal. E vale lembrar daquele espetáculo do Bolsonaro atravessando a Praça dos Três Poderes para ir com uma comitiva de empresários ao Supremo, exatamente para exigir maior contaminação da população. E não pressionaram só para isso, pressionaram também para ter a maior parte do botim, dos despojos do país. Enquanto eles estão devastando o país, eles estão enchendo as burras com os recursos públicos. E eles receberam, eu não sei nem qual é a proporção, mas é algo em torno de 10 vezes mais foi para o pequeno punhado das burguesias do que todo o auxílio emergencial. Portanto, essas burguesias ditas ultraliberais continuam as mesmas, temem que, diante de uma situação de crise ainda agravada, a população exija seus direitos. Esse é o problema. Vão pressionar Bolsonaro e vão pressionar quem for
para manter o teto de gastos, para estrangular a população e salvar os seus lucros gordíssimos. Isso é o que está na pauta, no editorial do Globo, no editorial do Valor, é o que está no Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo. Esse é o programa dessa ultra-burguesia que se diz ilustrada, que se pretende civilizada, mas cuja civilização se apoia sobre o sangue, suor e lágrimas, e morte e sacrifício da população. Dá para acreditar nessa possibilidade de nós termos uma polarização entre o lulismo e o bolsonarismo nas próximas eleições, como muita gente tem dito por aí, Virgínia? E essa polarização é mais benéfica ou prejudicial no momento em que o país atravessa? A questão da polarização é uma questão complexa, em parte porque a polarização que a grande mídia proprietária anuncia é completamente falsificada. Nós não tivemos, de fato, uma polarização no país. Nós temos apenas um lado extremamente polarizado e radical, que é o bolsonarismo, que é proto-fascista, que emula práticas nazifascistas, que vem devastando todos os direitos populares e abrindo espaço para o conjunto do empresariado, que se manifesta contra as mulheres, se manifesta contra os indígenas, se manifesta a favor da devastação ambiental, dos agrotóxicos, dos incêndios, das milícias no campo e nas cidades, que se manifesta contra os negros, contra os LGBTQI+, contra a educação de gênero, contra a educação sexual da juventude, que é algo de absolutamente fundamental. Portanto, nós temos apenas um lado polarizado, que é o lado Bolsonaro, e ele só existe exatamente porque ele conseguiu, via manipulação e via apoio, né, de forças armadas, milícias, polícias, e muita manipulação de mídias, principalmente mídias sociais, falsificar a ira popular legítima que já existia contra os governos anteriores, e essa é uma discussão muito ampla que eu não vou abrir aqui. Mas Bolsonaro não enfrentou nenhuma polarização, e dizer que Fernando Haddad era polarização contra Bolsonaro foi a falsificação que a grande mídia proprietária fez. Até porque o PT, há muitos anos, é um partido de centro com tendências de esquerda, muito mais do que um partido propriamente de esquerda, de empolgação das massas, etc. E o próprio PT não foi para um enfrentamento, para uma situação de polarização, nem mesmo quando foi golpeado em 2015 e 2016. Portanto, antes de discutir e de cair na casca de banana que o debate sobre a polarização feita sobre a grande mídia sugere, nós temos que discutir as lutas que precisamos fazer, como nos organizamos já e imediatamente para enfrentar a tragédia social, e que programa daqui para frente. Eu acho que essas são as grandes questões. Agora, Virgínia, essa provável candidatura do Lula à presidência no ano que vem pode provocar uma mudança de postura do Jair Bolsonaro no comando do país? Você acha que ele poderia deixar de lado essas iniciativas em defesa do ultraliberalismo, adotando ações mais populistas em uma tentativa de rivalizar com o petista? Essa volta do Lula ao tabuleiro pode representar o divórcio do bolsonarismo com os ultraliberais, Virgínia? Bom, eu não vou discutir a candidatura a Lula, mas vamos centrar na questão do populismo. Nós sabemos que Bolsonaro é fascista e conta com apoio militar e miliciano, ao menos até aqui, sem falar que conta ainda com o apoio das grandes e megas burguesias. O programa do Bolsonaro é a devastação. E esse é o único compromisso dele, e ele disse isso explicitamente: eu vim para destruir. Essa é a única coisa totalmente previsível do comportamento do Bolsonaro. Pode ser que, de repente, ele resolva tentar dar uma de pai dos pobres ou alguma coisa desse tipo?
Pode, ele fez isso com o auxílio emergencial, que não foi ele que propôs, né, que foi debatido no parlamento e proposto pelos grupos de esquerda, porque a proposta dele era muito menor. Então, ele vai oscilar e vai saltar de uma pata para outra o tempo inteiro. E esse salto de uma pata para outra o tempo inteiro combina com o nazifascismo, que é a linha de conduta histórica a qual ele adere. Agora, essa interpretação do populismo é uma interpretação da grande mídia proprietária e é uma interpretação da direita internacional que não tem nenhum compromisso, nem mesmo com as categorias, porque isso aí não tem nada a ver com o populismo histórico, que em boa medida não existe mais. Ora, o que a grande mídia vem fazendo? Ela vem falando de populismo para assegurar o que para ela é fundamental. Ela é a expressão mais consistente da intelectualidade de ponta das grandes e megas burguesias. Essa é a mídia proprietária. Ataca Bolsonaro de um lado e assopra do outro. E o que é fundamental para essas grandes burguesias e essa grande mídia? Manutenção do teto de gastos, isso é sufocar a população, manutenção da legislação antipopular e retirada de mais direitos da população. Agora, por exemplo, sobre o funcionalismo público. Ao mesmo tempo em que mantém os cofres públicos abertos para as próprias grandes burguesias. E nós vimos a rapidez da tramitação, da entrega do Banco Central, que é a chave do cofre do país, para o famoso, entre aspas, mercado. Ora, qualquer aceno a qualquer direito popular vai ser apresentado pela mídia e pela extrema-direita e pelos boa parte dos protofascistas como sendo populismo. A antecipação do debate eleitoral e a volta do Lula ao cenário poderia gerar algum benefício, algum trocado miserável, populista, entre aspas, para a população? Talvez. Mas é preciso levar em conta a dimensão da crise que nós estamos atravessando e a pauta que a mídia está desenhando ao fazer essa chantagem sobre a questão do populismo. O que eles estão dizendo, o recado é um recado chantagista para impedir direitos para as grandes massas e para a população trabalhadora e continuar garantindo que os fundos públicos se destinem unicamente ao grande capital. Por outro lado, Virgínia, se o Bolsonaro decidir abandonar essa pauta liberalizante, o capital hegemônico pode tentar buscar abrigo justamente em Lula, que nos seus governos se aliou a esse pessoal sem maiores constrangimentos para conquistar a governabilidade. O Lula vinha adotando nos últimos tempos o discurso de que é necessário se radicalizar no governo, abrindo mão de determinados acordos com os ultraliberais. Como é que seria o Lula versão 2.022? Seria novamente o Lulinha paz e amor ou podemos ter alguma esperança de ver aquele político combativo, comprometido com os ideais progressistas dos tempos de sindicalismo, Virgínia? Por enquanto, tudo isso é especulação e eu venho evitando trabalhar a partir de especulações. Se as grandes e mega burguesias soltarem a mão do bolso, tracinho, naro, será em defesa do seu bolso, tracinho, caro. Elas não estão em defesa da democracia e muito menos da garantia de direitos para a população e para as massas trabalhadoras. Lógico, o comportamento do PT e do Lula será fundamental. E eu espero, sinceramente, que eles possam voltar a ser partidos da e para a classe trabalhadora brasileira, como já foram há muito tempo atrás. Mas será que eles ainda lembram? Será que eles vão levar em conta essa enorme classe trabalhadora brasileira, altamente castigada, fragmentada e com menos direitos a cada dia? Serão capazes de começar imediatamente a agir
e não simplesmente a falar, a agir em prol da organização popular, da solidariedade de classe, da auto-organização, da independência da classe trabalhadora para fazer frente à enorme devastação que estamos vivendo, ou será, e eu espero que não, que vão ficar pendurados no que diz, quer, sente e pensam os bolsos, né? Os bolsos do Naro, né? O do Bolsonaro, os bolsos gordíssimos das grandes burguesias que se escondem embaixo da etiqueta mercado, para sinalizar o seu papel. E, portanto, esse é o nosso desafio. O desafio é organizar já, enfrentar já a tragédia social. Tem uma dificuldade adicional para essa aliança, para uma eventual aliança burguesa, é que as ilegalidades que nós estamos vendo da Lava Jato são a ponta do iceberg, diante do que foi feito desde 2016. E as burguesias e os parlamentares sabem disso, sabem que promoveram uma avalanche e que nessa avalanche a gente sabe para que lado vai, mas não tem como segurar e não tem retorno. E nesse processo da avalanche, o que foi feito é escandaloso, absolutamente escandaloso. Não adianta esperar que as próprias mega burguesias, as Fiespes da vida, ou as associações de empresários que se apresentam como sem fins lucrativos e muito civilizados, deem um basta nisso, porque dar um basta nisso significa ter de enfrentar o que foi feito. Seremos nós, os trabalhadores, que teremos de rever esse processo. E, portanto, a minha aposta é em outra direção. É no enfrentamento das condições dramáticas que já estamos herdando desde o golpe de 16. Virgínia, eu não poderia deixar de ouvir a sua opinião a respeito dessa gestão genocida do Jair Bolsonaro na pandemia de Covid-19. Nos aproximamos a passos largos das 300 mil mortes pela doença no país. Quase 2 mil brasileiros vão a óbito por dia em um cenário onde não há vacinas, e o ex-capitão chama a doença de mimimi e frescura. Acho que nem mesmo o mais pessimista dos brasileiros esperava esse cenário de banalização da vida patrocinado pelo presidente da República, Virgínia. É verdade, Anderson. A tragédia e a banalização da vida e da morte são algo de absolutamente impactante, e o governo do ex-capitão é alguma coisa de dramática. Desde janeiro, nós temos o relatório que foi elaborado pelo Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, conectado com uma entidade chamada Conecta Direitos Humanos, que mostra, que analisou mais de 4 mil decisões desse governo, e mostra que a política do governo Bolsonaro foi intencionalmente genocida. Então, não se pode chamá-lo de irresponsável, ao contrário, tem de ser responsabilizado pela morte prematura de milhares de pessoas nesse país. Mas a banalização da morte sob a pandemia é também a banalização da tragédia social. Banalização que vem também pelo cansaço de um ano de péssimas condições de isolamento e de enfrentamento da pandemia, de péssimas condições de vida, de restrição de direitos, de avanço protofascista, e a tragédia social que está na saúde, começa pela saúde, mas está na economia, na sociedade, na cultura, na educação, na alimentação, na água que a gente bebe contaminada de transgênicos, no transporte público, que prossegue horroroso apesar da pandemia, no corte de trabalhadores, desemprego, redução de salários, redução de direitos, precarização das relações de trabalho, etc. Então, nós não podemos reduzir a nossa existência aos soluços eleitorais, né? Enquanto isso, no dia a dia,
o conjunto das burguesias, conjunto das classes dominantes, porque as burguesias têm a seu soldo muitos interessados, né? Elas não é apenas o proprietário último, mas um conjunto de proprietários, e eles vêm manipulando o conjunto das nossas vidas e estão até aqui diretamente associadas ao genocídio da população feita por Bolsonaro e à tragédia social que se abate sobre nós. Portanto, é muito importante a gente reconhecer o luto, reconhecer o cansaço que a gente está vivendo, reconhecer os momentos em que a gente deprime porque não vê saída, mas lembrar que a esmagadora maioria da população brasileira é feita de trabalhadores, trabalhadores que defendem a vida, trabalhadores que sabem que a vida precisa vir na frente do lucro e que, portanto, a luta é de todos os dias. Virgínia Fontes, muito obrigado por mais uma vez você dialogar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Oi, Anderson, eu que agradeço a você, a toda a equipe do Faixa Livre, a Celeste e aos ouvintes por ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Desejo a todos um bom dia, força, garra, resistência e enfrentamento, porque é o que nós precisamos nesses tempos. Bom dia. Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, Virgínia Fontes. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia. Oi, Anderson, bom dia, tudo bem? Muito obrigado por mais um convite para estar aqui no programa. E, mais uma vez, um grande abraço a toda a equipe, ao Paulo, à Celeste, ao Cid, a você. Aliás, parabéns pelo seu recente aniversário, muitos anos de vida, muita saúde. E é um prazer poder conversar mais uma vez com nossos ouvintes sobre temas relevantes do ponto de vista político e jurídico. Estou à disposição para as perguntas. Bernardo, eu quero te agradecer por você estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Bernardo, essa semana o país passou por um terremoto de proporções poucas vezes vistas na história. A decisão do ministro do Supremo Edson Fachin, considerando a 13ª Vara de Curitiba incompetente para julgar os processos referentes ao ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, já que haveria elementos nos inquéritos que fogem da alçada da Justiça Federal do Paraná, a retomada do julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na segunda turma da Suprema Corte, que acabou não sendo concluída após o pedido de vista do ministro Nunes Marques. Eu queria primeiro a sua avaliação para essas movimentações no STF, Bernardo. Você concorda com a decisão do ministro Edson Fachin que devolveu os direitos políticos ao Lula? Anderson, a decisão é correta, tecnicamente falando. O que deve se questionar, na verdade, é por que só agora e por que depois de tanto tempo. Eu queria que os nossos ouvintes, tivessem em mente que a questão de competência, ela não é uma formalidade, um formalismo fútil, uma formalidade acessória. Competência é quando nós determinamos quem é o juiz responsável por conhecer, julgar e decidir um processo. Então, isso se relaciona com um princípio constitucional, uma garantia muito importante, que é do juiz natural. Ninguém será processado ou julgado senão pela autoridade competente, entendeu? Então, ao contrário do senso comum, em que competência parece como sinônimo de aptidão, de capacidade, de habilidade, em sentido jurídico, isso determina, em sentido jurídico, como uma questão de direito público e processual, isso determina quem é a autoridade competente, e isso tem que ser previamente estabelecido ao processo, senão teria um juiz de exceção, um juiz para a causa, o que poderia gerar casuísmos e distorções da seletividade. E é isso que está em discussão na Lava Jato, e a anulação dos processos, na verdade, tecnicamente, a declaração da nulidade das decisões do processo,
ela pode ser feita a qualquer tempo ou grau de jurisdição, porque quando a incompetência é absoluta, quando o juiz não tinha a capacidade, não tinha a prerrogativa, o poder de julgar aquele processo, de conhecer, julgar, instruir, e de conhecer, instruir, julgar e decidir aquele processo, todo o processo é nulo. Por uma regra específica do Código de Processo Civil, existe uma previsão de que a nulidade só afeta os chamados atos decisórios e de que não haveria nulidade sem prejuízo. Então, de que você teria que remeter ao juiz competente para que analisasse a fundo as provas e fatos produzidos, porque aí você também tem a questão da duração razoável do processo, que também é uma garantia prevista na Constituição. E aí a causa pode ser reavaliada ou rejulgada pelo juiz respectivamente competente. O que é que o ministro Fachin decidiu? Ainda que isso não seja o entendimento dele, e é impossível não se lembrar da ministra Rosa Weber no julgamento do habeas corpus, em que o presidente Lula saiu derrotado e logo depois teve sua prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro. O ministro Fachin rejeitou as alegações de incompetência da Lava Jato, de incompetência absoluta, de incompetência do juízo, algumas vezes, mas esse entendimento de que o juiz era incompetente, ele se firmou na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão da competência tem sido denunciada desde 2015 por uma série de estudiosos, especialistas, criminalistas e processualistas. Inclusive, uma querida amiga, Maíra Fernandes, advogada, combativa, ex-presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, defendeu dissertação de mestrado, inclusive, versando sobre esse tema e como a competência quase que universal da Lava Jato foi fabricada jurídica e midiaticamente. Ela me disse que vai editar o livro em breve. Quando for lançado, eu realmente recomendo que adquiram, porque o que eu li do texto preliminar, das poucas observações ou divulgações que ela já fez, está muito bom. Voltando ao tema, então no início Curitiba era uma vara universal para investigar toda a corrupção brasileira, quiçá do universo. E aí os tribunais superiores foram fatiando, olha, Eletrobras não tem a ver com Petrobras, a Eletrobras vai para o Rio, outro vai São Paulo, de acordo com o domicílio. Os fatos relativos ao triplex não tinham nada a ver com a Petrobras. O próprio juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, diz em um determinado momento que não é possível apontar claramente qual seria a origem dos recursos e de que contrato da Petrobras teriam sido desviados os recursos para a reforma e aquisição do triplex em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, isso tentou-se corrigir isso na segunda instância. Eu lembro muito disso no julgamento do TRF 4ª Região, quando os julgadores da 8ª turma decidiram que era do contrato da Abreu e Lima, mas foi uma coisa quase que arbitrária e sem uma evidência, um lastro em evidência própria, entendeu? Foi uma inovação até em relação à primeira instância. Então, na verdade, tanto quanto eu tenho que saber para acusar alguém de homicídio se a pessoa efetivamente disparou e se o projétil efetivamente atingiu o corpo, eu tenho que saber se houve o desvio, de qual foi o contrato da Petrobras e por que isso teria que ser julgado em Curitiba, visto que o ex-presidente mora em São Paulo. O juiz natural da causa não seria, em tese, o de Curitiba. Todos os fatos foram reconduzidos à jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba por alegações genéricas e não baseadas em provas de conexão com o esquema de corrupção da Petrobras. A defesa, especialistas e pareceristas em que emprestaram seu conhecimento em favor do ex-presidente, assim como professores de constitucional, processo penal e penal, vem dizendo isso há 5, 6 anos. Não só em relação ao ex-presidente Lula, quanto em relação a outras pessoas. Então, a decisão está correta. É interessante um ministro Fachin adotar o mesmo comportamento que Rosa Weber adotou, que a ministra Rosa Weber adotou em 2018, e é interessante que surge agora. A única explicação plausível para isso é uma reação tardia ao post assintoso do general Vilas Boas, que comentou a sua nota em que o ministro Edson Fachin tardiamente reage à pressão indevida dos militares da cúpula do Exército no julgamento daquele habeas corpus do fatídico abril de 2018,
E aí, assim, boca calada não entra mosquito, mas acho que a gente tem que achar um equivalente pro Twitter. O general Vilas Boas podia ter ficado calado, porque o que ele queria já tinha produzido efeito político em 2018, e fustiga dizendo 3 anos depois. Como se aquele desabafo em câmera lenta do ministro Luiz Edson Fachin fosse ficar por isso mesmo. E acho que a pior coisa que você pode fazer é mexer com o orgulho de um homem. Então, o ministro Fachin deu o troco, e parece que nessa rodada levou a melhor. E o Exército teve que ficar pianinho, caladinho, dessa vez. O Clube Militar salta uma nota assintosa, mas o Clube Militar é a casa das viúvas da ditadura, então aquilo e nada não tem valor nenhum. Então, tecnicamente está correta a decisão, mas ela revela muitas nuances que eu acho que a gente precisa explorar com calma ao longo dessa nossa conversa. Então, eu acho que nesse momento o que mais surpreende é, assim, a decisão por um argumento técnico correto, mas de forma tão tardia. E isso tem a ver com os desenvolvimentos políticos recentes e como o vazamento, a Vaza Jato, e principalmente o compartilhamento com a defesa do ex-presidente Lula das mensagens da Operação Spoofing tem reverberado no mundo político e nos tribunais superiores, em particular no Supremo Tribunal Federal. A grande questão, Bernardo, é que essa decisão do ministro Fachin foi interpretada como uma tentativa desesperada do magistrado em salvar a Operação Lava Jato, já que ele considerou que, tirando os inquéritos de Curitiba, a tese de suspeição do Sérgio Moro ficaria prejudicada. Ou seja, tentou-se um arranjo para livrar a cara do paladino da justiça. Só que parece que a manobra não deu muito certo. Surpreendeu a iniciativa do Fachin, Bernardo? Como eu comentei antes, Anderson, o ministro Fachin acolhe um argumento técnico correto, de forma tardia, em parte reagindo ao desaforo sofrido pela manifestação do general Vilas Boas, mas há muito mais entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, já dizia Shakespeare, com a sua pena sábia e sagaz. Então, eu acho que aí tem uma questão central, e o comentário no mundo político-jurídico é mais ou menos convergente nesse sentido, de que se é para anular, o argumento da incompetência é mais interessante do que a parcialidade do julgador. Porque a parcialidade do julgador põe por terra todo o processo. O processo estaria contaminado desde a sua origem. E eu acho que a parcialidade em relação aos processos que foram conduzidos na 13ª Vara Federal de Curitiba, ela não é exclusiva do ex-juiz Sérgio Moro. Ela pega todo o Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, Januário Paludo, Carlos Fernando. Os diálogos da Spoofing eram muito claros em todo o preconceito, todo o ranço, todo o ódio que tinha no corpo da Força Tarefa contra o ex-presidente Lula, e eu acho que isso se estende aos investigadores da Polícia Federal. Não estou dizendo que a Lava Jato inteira foi incorreta, mas a parcialidade de todas as instituições, a preconceito, pré-julgamento, há um viés elitista discriminatório de todos eles contra o ex-presidente Lula. A questão é que acolher o habeas corpus, que começou a ser julgado ontem, na segunda turma do STF, está empatado em 2-2, implicaria em declarar todo o processo nulo e ter-se-ia começar tudo desde o início. Enviar à Justiça Federal do Distrito Federal o processo para reiniciar com a anulação dos atos decisórios produzidos por juiz incompetente abre uma margem para o reaproveitamento desses atos. Só que ato decisório, inclusive, é o recebimento da denúncia. Então, hoje, não só o ex-presidente recuperou seus direitos políticos, como ele sequer é réu. Terá que ser analisada a denúncia, e um colega meu, Elmir Duclerc, muito bem aponta que se o juiz era incompetente também era a Força Tarefa de Curitiba para oferecer denúncia. Então, o certo seria que as investigações fossem remetidas à Procuradoria da República no DF para que analisasse sobre a oportunidade de oferecer outra denúncia. Mas eu entendo que eles podem simplesmente editar, colar e oferecer a mesma denúncia no mesmo dia por conveniência política. Então, a gente tem uma situação muito sensível em que sequer o ex-presidente Lula agora é réu. Claro, por uma decisão monocrática, a gente também tem que discutir isso, embora seja um processo individual e em tese os relatores possam decidir monocraticamente. É uma questão relevante que deveria ter passado pelo julgamento colegiado da turma,
mas os atos podem ser reaproveitados. A questão para mim é que os vazamentos e os arquivos compartilhados da Operação Spoofing, que não são vazamentos, são provas devidamente compartilhadas com autorização judicial do ministro Ricardo Lewandowski, às quais a defesa do ex-presidente Lula teve acesso. Esse tipo de prova vem revelando as nuances e os bastidores da Lava Jato, com implicações políticas profundas, que vão muito além da parcialidade de um processo em si, quando, por exemplo, a procuração se conecta com todo mundo político, o presidente do TRF4, o Ministério da Justiça, e até o nome da ministra Carmen Lúcia surgiu para impedir a soltura do ex-presidente Lula pelo desembargador federal Rogério Favretto, por ordem expedida por ele em habeas corpus, impetrado no plantão judiciário, naquele episódio do meio de 2018. Então, eu acho que a jogada foi tentar tratar a questão como incompetência, isso vai para o juízo competente, cessaria a possibilidade de compartilhamento, porque a partir do momento que o processo foi anulado com seus atos decisórios, não haveria razão da defesa para acessar esse material, então poderia torná-lo novamente sigiloso, e eu preservaria, ou tentou o ministro Luiz Edson Fachin preservar outros processos da Lava Jato. A ideia seria tentar tornar anular as condenações e indiretamente exonerar o ex-presidente Lula, sem discutir o mérito, ensejando, por exemplo, uma prescrição, o que permitiria que o mundo político continuasse, principalmente as forças de direita, a alegar suposta corrupção ou, abre aspas, roubalheira, fecha aspas, do ex-presidente, enfim, alegando os defeitos da legislação, o famoso polícia prende, juiz solta, desse apelo populista penal. Então, se preservaria a operação, a absolvição do ex-presidente ficaria na conta de uma tecnicalidade, de uma formalidade, de uma coisa que aparentemente seria menor, que não é, e eu interromperia imediatamente o compartilhamento com a defesa de arquivos reveladores que já estavam começando a chegar nas entranhas das instituições de justiça e de suas pontes com o mundo político. Mas o habeas corpus relativo à suspeição do ex-ministro Sérgio Moro continua sendo julgado, porque se entendeu por 4-1 muito corretamente que ele não perdeu o objeto, porque não interessa só saber qual o juízo competente, mas que tipos de provas podem ser remetidas a esse juízo. Se essas provas são legítimas, legais, se elas são ou não aptas a serem usadas num novo processo contra o ex-presidente Lula. Então, o ministro Luiz Edson Fachin quis agradar gregos e troianos e não agradou nem a uns nem a outros, embora tenha feito a esquerda muito feliz, mas com uma certa cautela, certa moderação, certa descrição até dos atores da força-tarefa da Lava Jato na resposta a esse fato, e como o ex-ministro da Justiça, Luiz Sérgio Moro, tem mantido um silêncio obsequioso até agora sobre o fato. Bernardo, como é que pode um dos processos mais importantes do país tramitar por anos, produzindo uma série de efeitos políticos e sociais, muitos incontornáveis, quebrando empresas, levando milhões de brasileiros ao desemprego, muitas pessoas à prisão, sendo julgado pelo juiz errado? Onde é que fica a segurança jurídica? Anderson, como eu disse antes, o fundamento da decisão é correto. A questão da incompetência, entendeu? E a questão dos efeitos políticos da Lava Jato e econômicos, por exemplo, a maneira como a Lava Jato significou, por exemplo, uma queda no PIB brasileiro, uma desarticulação no setor de infraestrutura, engenharia de grandes obras, que acabou se tornando, inclusive, uma certa desnacionalização. Isso é um pouco uma análise metajurídica, extrajurídica dos impactos da operação e uma balança que a gente vai ter que sopesar custo e benefício. Valeu a pena ter revelado esse esquema de cooptação de política de governos e agentes públicos por grandes empreiteiras, por campeões do setor de construção nacional? Sim, não. O que é que eu ganhei, o que é que eu perdi? A Lava Jato sempre se jacta dos seus números recuperados. Será que eu, confrontando isso com a perda de crescimento e com a crise econômica, política e social que se sucedeu, se desdobrou a partir disso, vale a pena ou não? É uma análise intricada, porque eu acho que a Lava Jato como um todo não deve ser jogada no lixo. Tem gente muito séria em São Paulo, em Brasília, aqui mesmo no Rio, e acredito até que mesmo na Força Tarefa do Paraná,
tivesse bom intento e tivesse a intenção de fazer a coisa certa. Será que a gente aperfeiçoou nossas instituições? Como seria esse aperfeiçoamento? As 10 medidas contra a corrupção, eu não aceito, porque aquilo ali violava uma série de garantias constitucionais. Será que os fins justificam os meios? Os fins justificam os meios? Lembrando Maquiavel? Não sei. Mas, assim, o que houve foi um fechar de olhos de muita conveniência política nos tribunais de intermediários, nos tribunais superiores, em Brasília principalmente, para os abusos e excessos, ou vamos falar pelo menos de excessos, vamos tentar levar em consideração alguma boa-fé das pessoas, embora eu acredite muito pouco nisso depois do compartilhamento de dados da spoofing. Mas eu queria deixar claro que esses argumentos, suspeição, parcialidade, incompetência, eles estão postos há muito tempo. Eu acho que, na verdade, houve uma apropriação política da operação, e a operação tinha lado político também, e eu acho que houve uma mudança de conjuntura das forças políticas e sociais que permitiu que essas informações chegassem a público e que elas fossem devidamente apropriadas pelos atores corretos, porque não são argumentos novos. Mas, de novo, do ponto de vista do processo judicial, eu posso alegar suspeição, incompetência, nulidade em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Não há nenhuma ilegalidade ou correção do ministro Fachin decidir dessa forma. Quanto à segurança jurídica, eu acho que há uma necessidade de aperfeiçoamento do processo judicial, das instituições, do sistema de justiça criminal. Eu acho que tem questões de formação dos advogados, dos juízes, de estrutura dos tribunais. Eu acho que teria que a gente fazer uma análise muito mais profunda, mas eu acho que a pergunta é mais grave ainda. Eu acho que a questão toca mais profunda, não onde fica a segurança jurídica, onde fica o Estado de Direito mesmo, onde fica a previsibilidade, a reciprocidade, a isenção, a ideia de confiança nas instituições do sistema de justiça, onde fica a independência judicial, onde fica até a conexão, já que Estado de Direito e democracia tem uma conexão muito forte, onde fica até a estabilidade das instituições democráticas, a legitimidade da representação popular. Essas pessoas votariam em 2018 como votaram, conhecendo os fatos como eles são hoje. Eu acho que isso vai muito além de segurança jurídica. Eu acho que isso está na própria essência do que é o Estado de Direito e a democracia, como nós esgarçamos isso gradativamente um pouquinho dia a dia no Brasil desde 2015. Com esses processos indo para Brasília, Bernardo, o juiz federal que herdá-los pode utilizar as provas que já foram levantadas pela Força Tarefa de Curitiba, não é isso? Como é que se daria a tramitação desses inquéritos? E você crê que possa haver uma nova condenação do Lula antes das eleições do ano que vem, inviabilizando mais uma vez a sua candidatura? Haveria tempo hábil para isso? Anderson, conforme eu já comentei aqui, a incompetência gera nulidade dos atos decisórios. Mas as provas produzidas, os procedimentos realizados, em tese, podem ser reaproveitados. Há uma discussão se a nulidade, em função da incompetência absoluta do juízo, não significaria a nulidade de todo o processo. Mas, em tese, pode haver o reaproveitamento das provas, desde que elas sejam provas lícitas. E aí, a questão de um juiz que, ao mesmo tempo, se converte em acusador de forma extremamente parcial e prejudicial ao acusado, ao réu. Ou seja, o julgamento da suspeição, ele subsiste e mostra profunda relevância, independente de suas implicações políticas sobre o futuro da Lava Jato ou do ex-ministro Sérgio Moro. A questão, como eu ressaltei antes, é se você, mesmo podendo reaproveitar provas, que provas você pode reaproveitar diante de um processo totalmente conduzido pelo juiz parcial e da maneira como a prova foi selecionada e apreciada. Então, isso é uma questão válida, uma questão importante, ok? E eu não sei se seria... Tem duas questões aí, não sei se é impossível que haja uma nova condenação, mas eu acho muito difícil. Porque, primeiro, vai se aguardar o desdobramento desse habeas corpus relativo à suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. Mesmo que, porventura, o ministro Cássio devolva e decida preservar a licitude das provas produzidas ou consagrar a imparcialidade do ex-ministro Sérgio Moro nesse processo, ainda assim, a denúncia sequer foi recebida, porque o ato de recebimento da denúncia, que é um ato decisório, foi anulado.
Então, eu posso reaproveitar muita coisa, mas tem um ritmo mínimo de tempo, tem os prazos processuais, prazo para recurso, prazo para contrarrazoar, para responder o recurso. Então, refazer um processo todo a partir desse ponto, nós estamos falando numa tarefa de pelo menos ano e meio, se seguirmos o ritmo normal do processo judicial. E há cálculo de que algumas acusações contra o ex-presidente prescrevem em janeiro de 2022, ok? Aí a gente tem que também analisar se o recebimento da denúncia vai ser feito a tempo, se a decisão em primeira instância, porque eu anulei a decisão do ministro Sérgio Moro que condenou o presidente Lula no triplex e da juíza Gabriela Hart que o condenou no processo de Atibaia. Então, essas decisões interromperam a prescrição. A partir de quando ela volta a correr? Entendeu? Há risco real de prescrição de algumas acusações. Pelo ritmo normal do processo judicial, eu não sei se dá tempo para o início da campanha do ano que vem. Eu tenho processos como advogado na Justiça Federal. Em alguns casos, demorou para julgar uma apelação civil em matéria administrativa na Justiça Federal em torno de 1 ano. Esses juízes sabem alguma coisa pela imprensa, os que vão receber os processos em Brasília. Se as provas forem reaproveitadas, talvez o juiz de primeira instância possa decidir em 4 a 6 meses, trabalhando com muito afinco. Mas a apelação ser julgada em menos de 9, 10 meses, 1 ano, é muito improvável e subsistem recursos no tribunal que também demandam um certo rito. E depois de tudo que aconteceu, acelerar a marcha e pisar no acelerador para julgar rápido, para pegar o calendário eleitoral no início, antes do seu início, não me parece uma coisa, não me parece uma coisa que vai acontecer. O raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Raio humano insistir no erro é burrice. Então, o cenário se tornou mais favorável ao ex-presidente Lula, mas também há riscos, como, por exemplo, as condenações se repetirem com penas até mais exacerbadas, em tese com o juiz, abre aspas, que não seria parcial ou sem os chamados vícios de competência. Tudo ficou muito em aberto, mas o cenário é um pouco mais favorável ao ex-presidente Lula. Agora, Bernardo, 2 movimentos nesse julgamento da última terça foram vistos com uma certa estranheza. Além do pedido de vistas do ministro Nunes Marques, a Carmen Lúcia, que já havia se posicionado contra a suspeição, pediu para se pronunciar novamente. Essas 2 atitudes dos magistrados podem estar diretamente ligadas, Bernardo. Teria o Nunes Marques recebido um telefonema do Palácio do Planalto para alongar esse debate? E a Carmen Lúcia, ela pode rever o seu voto? É possível que a ministra tenha mudado de opinião do ano passado para cá? Anderson, a gente entra aqui num terreno de muita especulação. O que eu posso talvez tentar, quem sabe, é acreditar na boa-fé das pessoas. O ministro Cássio Nunes Marques chegou agora ao Supremo Tribunal Federal e ele tinha um perfil na Justiça Federal bem garantista, embora ele se alinhasse com o governo em questões ambientais e de direito e administrativas, de direito público. Então, assim, se ele ia beneficiar o governo, para ele seria interessante dizer que perdeu o objeto habeas corpus porque essas provas permaneceriam válidas, ou essa discussão seria trasladada a um outro juízo. Ganhar-se-ia tempo para a Lava Jato. Há especulações na imprensa de que ele tem um perfil garantista, mas que ele está preocupado de que essa questão da parcialidade do juiz Sérgio Moro não vire um efeito em cascata para anular a Lava Jato inteira. Não se presume parcialidade de forma universal, embora em relação aos elementos que são do Partido dos Trabalhadores, as pessoas que são do Partido dos Trabalhadores, melhor dizendo, os elementos probatórios, políticos e jurídicos que entregaram o julgamento de pessoas do Partido dos Trabalhadores, o ministro Sérgio Moro sempre mostrou um pendor condenatório muito maior. Mas eu não sei se, por exemplo, em relação a Eduardo Cunha, Paulo Roberto, Costa, Renato Duque, Barusco, não sei se ele foi parcial em todos esses processos.
pode ser que ele tivesse uma concepção extremamente rígida de aplicação da lei penal e processual penal. Eu não sei se há críticas muito fortes ao ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz federal, desde que ele conduziu a Operação Banestado. Ele não era uma unanimidade no mundo jurídico. Pelo contrário, os advogados já tinham queixas e ranços contra eles de condutas muito inadequadas, incluindo oficiar a companhia aérea para saber o destino de advogado. Mas, partindo da premissa de que a Operação Lava Jato tem um valor positivo, pode ser uma preocupação legítima dele. Pode ser que eles tenham aberto alguma negociação interna na turma para tentar tornar isso o mais específico possível para o ex-presidente Lula. E até agora a ministra Carmen Lúcia deu indícios de que está evoluindo na sua posição, mas o voto dela contrário à alegação de suspeição e parcialidade do ex-ministro Sérgio Moro permanece. Ela não retirou ou modificou seu voto ainda. Vamos aguardar, porque nesse ponto é o que podemos fazer. Você acredita na possibilidade de se criminalizar essas condutas, tanto dos procuradores da Força Tarefa como do próprio Sérgio Moro, Bernardo? Para além de uma eventual nulidade dos atos, com as provas que estão colocadas, a revelação desses diálogos, eles podem vir a responder criminalmente por isso? Anderson, é difícil defender a responsabilização criminal do ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro e dos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato com base nos diálogos compartilhados com a defesa do ex-presidente Lula a partir da Operação Spoofing. Porque esses diálogos foram obtidos de forma ilegal. Você prende a pessoa por uma interceptação ilegal de dados e de comunicações de outras pessoas. No processo, e veja bem, quem decreta a Operação Spoofing é o ex-ministro Sérgio Moro, na tentativa de desacreditar a Vaza Jato e de comprovar uma suposta origem ilícita desses vazamentos, tá? Que é uma discussão se o jornalista responde, ele não responde, porque ele tem a questão do sigilo da fonte. A questão é que esse material passou por perícia. E aí, no momento que existem elementos para absolver o ex-presidente ou qualquer outro réu acusado, ele pode ser provas, mesmo que ilícitas, podem ser objeto de uso pela defesa. Isso é um entendimento pacífico dos tribunais, ok? Muito antes dessa situação acontecer. Agora, para condenar, acusar ou criminalizar, abrir processo a partir disso eu não acho viável. Você teria o uso de prova ilícita para acusar uma pessoa. Agora, óbvio que podem se abrir ou requerer investigações para se apurar os fatos, utilizando não os diálogos em si, mas fatos com os quais os diálogos vazados, interceptados e periciados dialoguem. Por exemplo, eu sempre defendi a parcialidade do ex-ministro Sérgio Moro e eu não precisava dos vazamentos para isso. Era só ver o ex-ministro em festa, tirando foto com o pessoal do PSDB, comparecendo em evento, ligando para Bolsonaro, ele ter assumido o governo, ele ter assumido o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro, presença em eventos com o ex-presidente Michel Temer, como ele fala que, infelizmente, as denúncias contra o ex-presidente Michel Temer parecem graves, a maneira como ele indefere os diálogos, a lista de questões colocadas por Eduardo Cunha ao ex-presidente Temer como testemunha, com uma tentativa de blindar o ex-presidente Temer. Isso mostra também o quanto o juiz Sérgio Moro navegou em conveniências políticas das forças de direita. Ora ao lado do PSDB, ora ao lado do governo Temer, ora ao lado do Bolsonaro, como ainda se apresenta como um comentarista político na revista Cruzoé, que tem uma orientação de centro-direita liberal. Então, o diálogo vazado traz o bastidor, mas existe um fato ali a partir do qual você pode... Olha, mas eles estão falando desse fato e analisando esse fato mesmo, isso é parcialidade. A maneira como você conduz um depoimento, um testemunho,
Então, é possível abrir inquéritos, investigações e depois, eventualmente, ações, investigando se aqueles fatos, eventos ou provas produzidas em relação aos quais tratam os diálogos, mas os diálogos em si, eles são prova ilícita, ok? E aí, dificilmente, eles poderiam embasar uma responsabilização criminal dessa monta. É possível algum tipo de reparação a essas condenações, Bernardo, caso o Supremo decida pela suspeição do Moro? O Lula e os demais condenados podem pedir algum tipo de indenização por terem sido julgados por alguém que tinha interesses pessoais nessas sentenças? Anderson, essa é uma pergunta sensível. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição, diz que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Ter sido condenado por um juiz parcial e incompetente é muito, 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 muito além de qualquer erro judiciário. É má fé, é dolo, é intenção de prejudicar uma pessoa. Então, o ex-presidente Lula, eu acho que é plausível que ele efetivamente ajuize uma ação de indenização por danos morais e materiais contra essas pessoas, inclusive contra o Estado brasileiro. Há fundamento para isso, ok? Os demais condenados, eu tenho que ver cada situação. Foi reconhecida a parcialidade ou incompetência do juízo também? Em que termos? O fulano de tal realmente roubou, mas como ele não delatou, ele desviou recurso, cometeu corrupção, lavou dinheiro, mas ele... Quem delatou, Sérgio Moro deu pena de 1 ano, ele que não delatou ficou 30 anos. Então pode ter um excesso de pena aí, e aí ficar preso além do prazo, ou as pessoas que foram presas para delatar e terem sido submetidas à coação psicológica. Tem uma frase de Marcelo Odebrecht num depoimento que é muito emblemática e misteriosa, enigmática até, que ele diz à defesa: quanto menos eu falar em relação ao ex-presidente Lula, é melhor. Na época, sites de direita comentaram efusivos de que Marcelo Odebrecht ia falar que tinha muita coisa, muita sujeira para saltar, mas a gente não sabe, por exemplo, se o acordo de delação dele não previa uma certa incriminação do ex-presidente Lula e ele estava tentando ser o mais econômico possível nisso. Até porque há hoje evidências de questões factuais sobre a veracidade de certos relatos das delações. Um dos executivos de uma dessas empresas chegou a entrar com ação na Justiça do Trabalho alegando que a delação foi combinada, que ele fez o que ele fez, mas não recebeu os benefícios que a empresa tinha prometido para ele. Eu posso resgatar depois essa história para vocês. Eu não tenho os detalhes incompletos, mas dando um Google não é muito difícil de achar. É um artigo do site Consultor Jurídico, ok? Então, em tese é possível. Eu vejo isso de uma forma mais concreta no caso do ex-presidente Lula. Outros acusados, a gente tem que ver cada situação concreta em si. E tem que perceber também que empresas reconheceram em acordos de leniência uma série de práticas ilícitas e que esse dinheiro não deve ser devolvido, porque houve reconhecimento e que houve processos judiciais também em São Paulo, em Brasília, ou até mesmo em Curitiba, que foram corretos e seguiram os trâmites. Bernardo Campinho, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, muito obrigado por mais um convite para participar do programa. Eu fico muito lisonjeado. Agradeço aos ouvintes por estarem conosco em toda essa jornada. Um grande abraço para toda a equipe, Paulo, Celeste, Cid. Foi um prazer poder estar aqui no programa de novo mais uma vez. Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem todos bem, com saúde, seguros, nesse momento difícil que o país está vivendo em relação à pandemia. E vamos ter esperança de que as coisas vão melhorar, de que em não muito tempo estaremos fazendo de repente um programa desses presencialmente no estúdio, que possamos ter mais uma vez as confraternizações de final de ano que sempre tivemos do programa. Enfim, um grande abraço a todos e boa tarde, boa semana para os nossos ouvintes e para toda a equipe do programa. Conversamos aqui com um advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o professor de Relações Internacionais da Univale e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Corrêa da Silva. Daniel, bom dia. Olá, Anderson. Bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Daniel, quero te agradecer por você novamente dialogar conosco aqui no programa. Daniel, o governo de Jair Bolsonaro não cansa de passar vexame no exterior. O último deles se deu na semana passada, quando uma comitiva brasileira esteve em Israel para visitar desenvolvedores de um spray nasal anti-Covid-19. Pelo menos era o que estava na agenda oficial. Só que parece que essa missão brasileira não recebeu autorização sequer para visitar o hospital onde essas pesquisas iniciais estão sendo realizadas. Além disso, essa comitiva tinha vários integrantes. A tal visita não deve ter custado pouco aos cofres públicos, em um momento em que se deve concentrar os esforços financeiros para adquirir vacinas contra o novo coronavírus. Você vê algum sentido para esse tipo de viagem em um momento grave como o que estamos passando, Daniel? Pois é, Anderson. O governo brasileiro tem uma postura para fora das fronteiras nacionais tão ruim quanto ela é para dentro, né? Esse comportamento no exterior, ele de fato representa um amadorismo que inclusive confronta com a trajetória e com a história do Ministério das Relações Exteriores no Brasil, que sempre foi considerado um órgão altamente profissionalizado. Mas eu reputo a isso uma situação que é de uma crise estrutural de várias instituições no Brasil, né? E assim como as Forças Armadas, o Poder Judiciário, nós temos uma crise também no Itamaraty, né? Vale lembrar que o ministro Ernesto Araújo é um sujeito formado nas fileiras do Instituto Rio Branco, a escola da diplomacia brasileira. E ainda que formado nessas fileiras, ele desfila todo tipo de ignorância, despreparo e indigência teórica e ideológica aos quatro ventos. Então, diante de um quadro como esse, trata-se de um amadorismo completo, essa posição de fazer uma visita oficial nesses termos, nesses moldes. E um dos registros desse amadorismo é exatamente o fato de que sequer esteve previamente articulada a visita ao tal hospital, né? E o improviso é o que comanda uma boa parte da execução da política externa brasileira nesse sentido. O Brasil foi impedido de entrar no hospital para fazer aquilo que seria o jogar para a torcida, né? Tirar algumas fotos, aquecer o coração de uma militância mais frenética que acompanha as posições de Jair Bolsonaro e de todo o grupo que atua no seu entorno na presidência da República. O tiro sai pela culatra nesse sentido, né, Anderson? Mas, por outro lado, a falta de preparo que a gente identifica na execução dos projetos, ela é menor nesse sentido na discussão que envolve, por exemplo, políticas de Estado. É um limiar bastante tênue esse que separa o improviso e o amadorismo de um lado, mas um profissionalismo, uma sabedoria da política muito forte de outro. Quero registrar isso aqui para você e para os nossos ouvintes, porque uma ida a Israel, diante das circunstâncias atuais, em primeiro lugar, gera um efeito positivo naquela que tem se demonstrado a base mais fiel de atuação de Jair Bolsonaro, que é o meio evangélico, né, nas ligações estruturais e históricas que existem entre esse setor e o presidente, e também o governo atual de Israel, né? Ao mesmo tempo, a gente identifica também uma conversa de aproximação de políticas de Estado entre Brasil e Israel, que tentam simular, junto à nossa população, aquilo que seriam os exemplos de sucesso científico e tecnológico daquele país. E, nesse sentido, uma visita
de uma comitiva nesses moldes cumpre muito bem uma função de coesionar ainda mais a base de Jair Bolsonaro e todos aqueles que o envolvem na condução da presidência da República. Para piorar, Daniel, a comitiva foi alvo de diversas críticas por duas situações. Primeiro, por duas fotos da equipe, uma tirada no embarque aqui no Brasil, quando os integrantes estavam sem máscara de proteção contra a Covid, e outra feita na chegada a Israel, quando todos estavam com o equipamento de proteção, que é obrigatório no país do Oriente Médio. O outro caso foi do ministro Ernesto Araújo, que foi repreendido ao se preparar para posar para uma foto com autoridade local sem a máscara. Ou seja, esse pessoal não toma jeito mesmo. Pior é que o Brasil é quem sofre as consequências dessa irresponsabilidade, Daniel. Anderson, eu diria que esse episódio, ele nos levanta pelo menos duas situações que podem ser comentadas, né, a respeito do governo brasileiro e das suas posições. A primeira é que Bolsonaro, Ernesto Araújo e boa parte da equipe que o envolve são muito marcados por uma retórica agressiva e pretensamente radical, mas por uma prática tão cândida, tão submissa, tão covarde, que é digna de nota e de registro. São pessoas que desfilam aqui, vociferam o tempo inteiro manifestações muito virulentas a respeito da situação da pandemia. Bolsonaro, por exemplo, diz que o vírus tem que ser encarado de frente, seja lá o que isso quer dizer, né? Encarar de frente e desprotegido é tudo aquilo que ele incentiva a população brasileira a fazer, e a gente colhe o desastre do obituário todos os dias, né? E veja que quando confrontado internamente com relação às suas acusações de corrupção e também a sua família, né, na figura do filho, por exemplo, Bolsonaro foge das perguntas, pula entrevistas, tenta atuar nos bastidores, no sentido de manipular a organização institucional brasileira em favor da defesa da sua família, né? E, portanto, o tempo inteiro atua com covardia e não encara os problemas, de fato. Ou quando encara por baixo dos panos, encara com a luz baixa, né? Na surdina, operando crimes contra a República, é preciso dizer. E, por outro lado, a posição internacional também é muito curiosa, porque, mais uma vez, né, o Brasil vocifera aqui e acolá contra outros países, força uma situação desconfortável, por exemplo, com a China, arruma rusgas com a Rússia e tudo mais, e na hora que tem que realmente tratar de frente as questões que envolvem a diplomacia mundial, o Brasil se comporta como um cordeirinho, que foi o que aconteceu em Israel. Todo mundo sai daqui sem máscara e quando chega lá entende que está num outro Estado nacional e que lá tem regras, né, que precisam ser cumpridas. E que isso não causa nenhum constrangimento para as hordas bolsonaristas, como a gente imaginaria, né? Porque no retorno aqui eles vão voltar e vão desfilar desinibidos, sem máscara uma vez mais. Mas, de fato, é ilustrativo, né, de uma demonstração que simula muita coragem e certo radicalismo, mas que, na prática, representa uma posição completamente subserviente. Agora, eu quero destacar, por outro lado, uma segunda avaliação, que é a seguinte. Eu tenho pouquíssima preocupação com relação à imagem do Brasil no exterior. Tem muita gente que fala, né, estamos passando vergonha no mundo, o Brasil está sendo mal visto, nós somos motivo de chacota. E, de fato, tudo isso é verdadeiro. No entanto, eu queria registrar aqui, né, Anderson, o público crítico que nos acompanha no Faixa Livre. O Brasil não deve conduzir a sua prática política internacional buscando elogios e uma boa avaliação dos países imperialistas ou das principais potências mundiais. Não é isso que deve nos guiar como uma política externa para uma participação altiva do Brasil no cenário internacional. Todas as vezes em que nós cultivamos uma boa imagem no estrangeiro,
Na verdade, o Brasil se ocupava de conduzir a sua política dentro dos ditames do imperialismo, das principais potências internacionais, e isso nunca foi suficiente para resolver as dores da população brasileira. O nosso povo seguiu sofrendo muito. Ou alguém aqui acha que quando o ex-presidente Lula, por exemplo, foi tido como o cara em 2009, numa reunião do G20, num elogio proferido pelo ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos, nós estávamos em direção à resolução estrutural de todos os nossos problemas de saúde, educação, emprego, ciência e tecnologia, dependência externa dentro do país. Absolutamente não, né? Nós tínhamos uma situação efêmera que, tal como toda situação efêmera, teve um prazo de validade, se esgotou, e o Brasil se deparou uma vez mais com toda a dramaticidade da dependência e do subdesenvolvimento. Portanto, esse tipo de posição, né, esse tipo de postura do Brasil no cenário internacional não deve ficar buscando o tempo inteiro também holofotes e elogios. Ainda que eu entenda que a sua intenção na pergunta, obviamente, não tenha sido essa, mas eu me sinto aqui na obrigação e na oportunidade de poder fazer esse registro, né? Uma diplomacia brasileira com boa desenvoltura não é aquela que goza de prestígio dos países imperialistas, né, Anderson? Você vê possibilidade de essa viagem fora de hora virar alvo da justiça aqui no Brasil, Daniel? O Ministério Público não deveria pedir explicações ao governo? Olha, a despeito de toda a crise institucional brasileira que nós manifestamos aqui, né, presente nas Forças Armadas, no Itamaraty, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, em várias frações do Executivo, o sistema político brasileiro ele tem atuado, principalmente após as últimas eleições municipais de 2020, num sentido muito decidido de tentar se reciclar por dentro e de tentar recuperar sua imagem perante a opinião pública. E tem conquistado um relativo êxito nessa empreitada. E diante disso, eu manifestaria aqui, Anderson, o meu mais absoluto ceticismo de que o Ministério Público compraria essa briga e atuaria de forma consequente, apresentando qualquer tipo de denúncia com relação a essa viagem. Por mais esdrúxula e inapropriada que ela tenha sido, ela não foi uma viagem que afronta gravemente contra os cofres da República. Por exemplo, a comitiva que acompanhou a presidência, aliás, que acompanhou o chanceler brasileiro, foi relativamente pequena e institucionalmente eu não veria nenhum grave motivo aqui que pudesse provocar o Ministério Público para levar adiante algum tipo de denúncia, sabendo que nos ditames da República não é necessário cometer nenhum crime ou um crime grave para que uma contestação institucional aconteça. O julgamento aqui é muito mais no tino político, mas mesmo assim, uma viagem que contou com o secretário especial de comunicação, um assessor especial da presidência, o olavista Felipe Martins, ou então Eduardo Bolsonaro e Hélio Lopes, né, que são sempre braços direitos da presidência da República, junto com o embaixador. O Brasil mandou um membro do Ministério da Saúde, eu julgaria que é muito pouco, né, mas é um membro que está participando da parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Hélio Angotti Neto, e junto com ele o secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia vinculado ao tema de políticas públicas e pesquisa e desenvolvimento, né? Então é uma comitiva relativamente pequena, não vejo grandes entraves jurídicos para que esse processo passe incólume aí pela institucionalidade brasileira. E caso haja qualquer tipo de denúncia, eu apostaria que seria uma denúncia isolada, sem grandes consequências institucionais para a solidez desse projeto
conduzido aqui por Jair Bolsonaro até esse momento, Anderson. Um outro tema importante no cenário internacional, Daniel, e que nós não chegamos a abordar aqui no programa, são essas manifestações lá no Paraguai nos últimos dias por conta da má gestão da pandemia pelo presidente Mário Abdo Benítez. O número de casos por lá, desde fevereiro, é 10 vezes maior que no início da crise de saúde. Alguns ministros colocaram seus cargos à disposição depois de protestos violentos na semana passada, e o titular da pasta da saúde, o Júlio Manzoleni, foi substituído após pressões. Como é que você tem observado esse cenário de manifestações no Paraguai, Daniel, por conta da tragédia provocada pela Covid-19? Parece que por lá, ao contrário daqui do Brasil, a população não tem medo de ir às ruas protestar contra o presidente. Anderson, eu falo com você e com os ouvintes do Faixa Livre aqui desde o estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem algo em torno de 7 milhões de habitantes e é uma população semelhante à do Paraguai. O Paraguai também tem algo em torno de 7 milhões de habitantes. E naquele país, no Paraguai, estão registrados cerca de 170 mil casos de Covid-19 e foram registradas também pouco mais de 3.300 mortes, né? É curioso observar que em Santa Catarina, aqui, com uma população semelhante, nós já ultrapassamos os 7 mil mortos no estado, portanto, mais que o dobro. E o número de casos é praticamente 3 vezes superior àquele registrado no Paraguai, né? Agora, claro, há circunstâncias específicas que fazem com que, por exemplo, aqui em Santa Catarina, que é essa realidade muito semelhante à do Paraguai em números absolutos, né, não se tenha o grau de reação popular que se teve no Paraguai. No Paraguai há algumas circunstâncias específicas que se deve mencionar. E o nosso ouvinte, todo mundo que está nos acompanhando, nunca pode perder de vista que as coisas na política, elas não acontecem em função da maior ou menor gravidade da situação. As coisas na política acontecem a partir da disposição de luta que os trabalhadores têm, e essa disposição de luta, ela é diretamente proporcional ao grau de organização dos trabalhadores. Não se pode ter uma avaliação liberal das manifestações, acreditando que o somatório de indignações pode produzir um efeito catártico e transformador ou, eventualmente, revolucionário num processo político. No Paraguai, nós temos minimamente um grau de organização hoje, que nem é tão orgânico assim dos trabalhadores, mas que juntou, por exemplo, um grupo de manifestantes do Instituto Nacional de Doenças Respiratórias e do Meio Ambiente no Paraguai. Aliás, doenças respiratórias e ambientais no Paraguai. Esse grupo de trabalhadores se rebelou contra a falta de estrutura para prestar assistência à saúde no país. Hoje o Paraguai tem pouco mais de 1.000 pessoas hospitalizadas, das quais 269 estão em UTIs. Para fazer de novo esse paralelo com Santa Catarina, a despeito da situação estar aqui em dados, em números, muito mais crítica do que no Paraguai, Santa Catarina tem algo em torno de 700 leitos nos dias de hoje, sendo que em um ano a quantidade de leitos de UTI ela quase dobrou, né, aqui no estado. O que não é nenhuma virtude do estado de Santa Catarina. Eu só pego esses dados para ilustrar que a situação no Paraguai, de fato, é mais crítica em termos da estrutura de assistência à saúde, o que significa que essa multiplicação de casos que aconteceu no mês de fevereiro, ela, de fato, tem uma tendência a se traduzir em um número maior de mortes, em uma catástrofe maior em termos sanitários para o país. E isso fez com que esse grupo de trabalhadores do Instituto de Doenças Respiratórias se rebelasse e se manifestasse. E bastou que houvesse essa manifestação para que houvesse uma adesão da população muito forte. Isso porque o presidente Horácio Cartes, em março ainda do ano passado,
contraiu um empréstimo de 1,9 bilhão de dólares a pretexto de lidar com a pandemia. E a população paraguaia não percebeu alterações substantivas na sua estrutura de saúde. E resolveu se rebelar, resolveu atuar em consequência e exigir a renúncia do ministro da Saúde, como aconteceu. Houve também a renúncia dos ministérios da Educação, da Casa Civil e do Ministério da Mulher no Paraguai. E pede-se a renúncia do presidente Benítez. E é importante registrar esses fatos e todos esses elementos, porque a população paraguaia de fato sai às ruas de uma forma relativamente mais organizada que a brasileira. Enquanto aqui o cálculo é muito mais eleitoral. Os partidos da ordem de oposição no Brasil e as centrais sindicais, sobretudo, que seriam aquelas que poderiam puxar protestos de massa no país, estão todas fazendo o cálculo eleitoral, ainda mais diante da possibilidade que se abriu de que Lula seja candidato em 2022. Então, uma das maiores garantias que Bolsonaro poderia ter de que há chances de ele terminar o seu mandato em tranquilidade, dada a situação de hoje, é a possibilidade da candidatura de Lula, né? Sabemos que o tabuleiro político pode se acelerar, a conjuntura pode andar muito mais rapidamente, a classe dominante pode perder a paciência com a demora na vacinação e a dificuldade de projetar uma retomada econômica, mas até o momento os indicadores da Bolsa de Valores, por exemplo, da lucratividade dos grandes monopólios no Brasil, ele segue relativamente muito bem. E algo que não justificaria hoje uma indisposição da burguesia com Bolsonaro a ponto de buscar substituí-lo. Então, uma das diferenças fundamentais, né, Anderson, desse quadro paraguaio para o brasileiro, eu reputaria a essas condições. Você acha que um aprofundamento da crise pode provocar a renúncia do Benítez, Daniel? Essa possibilidade estaria no radar? A situação é realmente crítica no Paraguai, né, Anderson? Nós tivemos aí registros já de óbitos diante dos protestos, assassinatos. Já tivemos um número significativo de pessoas presas e muitos feridos nos embates nas manifestações. Vale registrar que essa não é uma peculiaridade paraguaia, né? O México, na última segunda-feira, por exemplo, registrou muitos ataques ao Palácio do Governo, proferido na esteira das manifestações do 8 de março, contra o governo e também contra as medidas não tomadas pelo governo de Andrés Manuel López Obrador com relação à pandemia. A governadora da província de Madrid, na Espanha, dissolveu todo o seu governo e vai tentar recompor uma base também, sendo que Madrid concentra pelo menos 20% de todas as mortes causadas pelo novo coronavírus na Espanha. E o questionamento ao governo tem sido também muito forte. Vale a gente recuperar que os indicadores dramáticos de escalada de contágio e contaminação da pandemia na esteira das eleições dos Estados Unidos se mostrou, de fato, um fator conjuntural muito importante para a derrota de Donald Trump por uma margem tão apertada, tal como aconteceu em novembro do ano passado. Ou seja, esses elementos, esses movimentos de instabilidade política, eles são sim capazes de desmanchar governos. Para o caso paraguaio em específico, há pelo menos duas condições que nós temos que acompanhar muito de perto. A primeira delas é o fato de que depois da ditadura de Stroessner, depois dos longos 45 anos de administração de Stroessner, 35 anos de administração de Stroessner no Paraguai, desde 89 vive-se uma espécie de normalidade democrática, com toda a condição das democracias restringidas da América Latina, como já registrava o equatoriano Agustín Cueva. Mas são pelo menos 30 anos de normalidade democrática no Paraguai, de fachada, é verdade, mais 30 anos, num período em que o Paraguai teve 9 presidentes.
Isso a gente poderia colocar aqui uma média de pouco mais de 3, quase 4 anos para cada presidência da República. E tirando o último grande golpe feito contra Fernando Lugo em 2012, houve outra instabilidade política no final dos anos 90 e o Paraguai tem se habituado nos últimos tempos a ter presidentes que iniciam e concluem os seus mandatos. Vale lembrar aqui que o Paraguai não tem aprovação da candidatura à reeleição, né? Tal como o Uruguai, são 5 anos de mandato sem reeleição. Inclusive, um parênteses, foi exatamente isso que acelerou a saída do governo de Horácio Cartes, o último presidente, que tentou aprovar, diante do Senado paraguaio, uma medida que lhe permitisse a reeleição. Foram feitos muitos protestos no ano de 2017 e essa medida não passou, fazendo com que Horácio Cartes não pudesse renovar o seu mandato em 2018. O que eu quero dizer com isso é que há certa estabilidade institucional, hoje de conjuntura, pairando sobre o Paraguai. Agora, isso também não pode sair do horizonte de um grau de organização dos trabalhadores, ao qual no Paraguai eu reputo ainda muito incipiente, a ponto de conseguir provocar a derrubada do governo em nome das pautas dos trabalhadores. E o que pode ser, sim, que aconteça no Paraguai, a meu juízo, é o que mais se avizinha numa possibilidade de mudança institucional, seria, de fato, uma possível renúncia, sim, do presidente Mário Benítez, mas num jogo por dentro das forças institucionais da classe dominante paraguaia, em que se pudesse pegar, por exemplo, um grupo de dissidentes do Partido Colorado, que são base de apoio a Horácio Cartes, e que pudessem votar um processo de impeachment contra Mário Benítez dentro do Congresso paraguaio. Né? Porque hoje o Congresso é controlado por maioria colorada, que é o partido de Mário Benítez. Poderia ser uma movimentação do Partido Liberal com algumas dissidências do Partido Colorado, uma abordagem, uma manobra institucional que levasse à substituição do presidente Mário Benítez. E talvez antes do processo de impeachment ele poderia renunciar. Esse eu acho que é o quadro mais plausível para a situação paraguaia no momento, Anderson. Eu queria terminar com um comentário seu, Daniel, para essa visita do Papa Francisco ao Iraque na semana passada. Um momento histórico. Ele foi o primeiro sumo pontífice a visitar o país de maioria muçulmana. Qual é a importância simbólica da ida de Francisco ao Iraque, que sofre tanto com diversos conflitos, Daniel, inclusive de origem religiosa? Não restam dúvidas, né, Anderson, de que o Papa Francisco tem posições muito mais progressistas em nome da Igreja Católica do que tinham seus dois antecessores imediatos, né? O ex-Papa Ratzinger, Bento XVI, e Nicolai Wojtyła, o último Papa João Paulo II. E nesse sentido, a visita ao Iraque é bastante emblemática, é carregada de simbolismo. E eu estou de pleno acordo aqui com o que você registra, né? É um momento histórico. Inclusive, ele acontece cerca de 20 anos depois de uma visita que estava programada também para ser realizada pelo próprio Papa João Paulo II. São muito mais raras as visitas de papas à região do Oriente Médio do que a várias outras regiões do planeta. Portanto, esse movimento que é carregado de simbolismo significa, mais uma vez, uma política associada a traços progressistas e humanistas vindas de Bergoglio, né, do Papa Francisco. No entanto, é fundamental perceber também que o Papa Francisco, muito mais do que um líder religioso, ele é um chefe de Estado, o Estado do Vaticano. E do ponto de vista da política internacional, há interesses também do Estado do Vaticano a serem defendidos numa política junto ao Oriente Médio e junto
o mundo muçulmano, aos países de maioria muçulmana. Portanto, para além do simbolismo, o Papa Francisco tem também uma clara sinalização de uma política de aproximação junto a esses países que tem os seus efeitos para dentro da Europa, né? No Vaticano enquanto Estado, dentro do território italiano como um todo, né? E há impactos disso na política externa da Europa em direção ao Oriente Médio. Impactos que podem ser desde origens militares ao tema das finanças internacionais e, sobretudo, a meu juízo, tem bastante a ver com isso também, as políticas migratórias do Oriente Médio em direção à Europa. Principalmente no sentido de que uma guerra como essa, impetrada contra o Iraque na última década, nas 2 últimas décadas, né, deixou uma marca profunda de desgaste da política ocidental em direção ao Oriente Médio. Portanto, carregada de simbolismo religioso, sim, do ponto de vista da liderança representada pelo Papa Francisco, mas nunca se pode observar uma visita dessas sem o prisma da política internacional e do Vaticano enquanto Estado, carregando também os seus interesses e a sua política desde uma matriz europeia e ocidental. Eu diria que esse é o principal legado da visita. Diante desse quadro, é fundamental observar que Bergoglio faz uma série de sinalizações em nome de lugares teoricamente não convencionais da Igreja Católica, né, que diante de uma perda de poder relativo para várias outras matrizes religiosas em lugares que eram cativos de seu domínio, na Europa, na América Latina e na África, por exemplo, outras fronteiras também são exploradas, no sentido de tentar manter uma certa áurea de liderança espiritual e religiosa diante do mundo, que também tem os seus efeitos práticos na política internacional. É sob esse prisma aqui, Anderson, que eu enxergaria essa visita do Papa Francisco ao Iraque. Daniel Corrêa da Silva, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Anderson, um forte abraço a você também. Para mim é um prazer poder dividir a discussão e o debate com esse público que eu nunca canso de dizer, extremamente qualificado do programa Faixa Livre. E deixo também o meu desejo de um bom dia a você, à equipe do Faixa Livre e a todos os ouvintes. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Univale e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Corrêa da Silva. E vamos agora encerrando o programa de hoje, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!